Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quem é Alice Weidel, a líder da extrema-direita alemã? Die Grenzen lückenlos schließen und jeden illegal und ohne Papiere Einreisenden zurückweisen und eine ganz klare Ansage an alle Welt: Die deutschen Grenzen sind dicht, liebe Freunde. Sie sind dicht. Num comício, a 11 de janeiro deste ano, Alice Weidel foi muito clara na proposta que apresentou. A Alemanha vai fechar as fronteiras e repatriar todos os imigrantes ilegais. As fronteiras estão fechadas, diz a líder da AfD, a alternativa para a Alemanha. O partido da extrema-direita alemã poderá ficar em segundo lugar nas eleições deste domingo, 23 de fevereiro. A líder da AfD é mulher, homossexual e adotou 2 crianças com a companheira de origem singalesa. O partido que lidera é contra o casamento gay e contra a adoção por casais do mesmo sexo. Quem é esta mulher e onde pode chegar? É sobre Alice Weidel que vou conversar com José Carlos Duarte, o enviado especial do Observador à Alemanha. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de terça-feira, 18 de fevereiro. Bem-vindo, José Carlos. Onde andas? Na Alemanha, em Düsseldorf. Diria que estás no sítio certo, na Alemanha, local apropriado para este episódio sobre quem é Alice Weidel, a líder da AfD. Zé, se calhar começamos pelo início, pelos factos da vida, onde nasceu, onde cresceu. Sim, Alice Weidel nasce na cidade de Achsenwinkel, que fica na Renânia-Nord-Westfália, no noroeste da Alemanha, portanto na Alemanha Ocidental. Na altura as Alemanhas estavam divididas, e cresce num ambiente relativamente estruturado, uma classe média alta. O pai era agente comercial e tinha bastante sucesso no seu emprego, tanto assim é que a mãe não trabalhava. Ela tem 2 irmãos, e era uma família relativamente conhecida na região. Eram conhecidos por fazer festas na casa em Achsenwinkel. Portanto, é uma família mais ou menos normal, à exceção do pai. E à exceção do pai, porquê? Porque a família materna terá, alegadamente, aquele historial de ligação ao partido nazi, e o avô até às SS. Que história é esta, José Carlos? Sim, a história de infância da Alice Weidel também está relacionada com a história do pai, principalmente. O pai, quando a Segunda Guerra Mundial acabou, vivia na Alta Silésia, que é uma região que atualmente pertence à Polónia. Só que na altura fazia parte do Terceiro Reich, portanto o Terceiro Reich tinha uma dimensão maior do que tem agora a Alemanha, e os alemães que estavam nesses territórios no Terceiro Reich e que depois, hoje em dia, já não pertencem à Alemanha, foram obrigados a sair desses países. Ou seja, o pai da Alice Weidel é obrigado a sair e é obrigado a ir para a Alemanha, para o que hoje corresponde à Alemanha, para a cidade de Achsenwinkel, onde conhece depois a mãe de Alice Weidel. E o pai sempre teve uma espécie de, trauma, uma grande amargura por ter saído da Alta Silésia, e passou um bocadinho essa sensação, esse sentimento negativo à filha. E depois também há a questão do avô nazi. Um grande jornal alemão descobriu que o avô paterno da Alice Weidel tinha estado em Varsóvia na Segunda Guerra Mundial, tinha sido juiz militar, tinha pertencido ao Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler e tinha também pertencido à organização paramilitar do partido, as SS. Ainda assim, há uma grande diferença em relação ao pai, porque enquanto a Alice Weidel reconhece o legado do pai, faz disso também a sua bandeira, e isso tem muito a ver também com a maneira como alguns alemães vivem no final da Segunda Guerra Mundial. A história do avô é completamente diferente. Ela diz que nunca soube nada, ela diz que também foi apanhada desprevenida e diz que o avô não se dava com a restante família, que havia divergências. Esta é a versão dela, mas o que é facto é que teve que ser uma investigação jornalística a descobrir este pormenor da vida dela. Alice Weidel tem 46 anos. Onde é que aparece nesta história o período passado na China e em Singapura? Isto é tudo pré-política. Sim, é pré-política. Antes disso, ela ainda vai para a universidade,
estuda Economia e Gestão de Empresas, portanto ela tira uma dupla licenciatura. E depois vai logo trabalhar para a Goldman Sachs, uma das maiores empresas do mundo, só que ela não gosta do mundo corporativo, não se identifica e decide em 2006 ir tirar um doutoramento para a China. Vai fazer um doutoramento sobre o sistema de pensões chinês e, portanto, vai viver para a China durante alguns anos, durante cerca de 5 anos, até terminar o doutoramento. Quando termina o doutoramento, depois recebe uma proposta de trabalho para ir trabalhar para Singapura, para o Credit Suisse, e vai trabalhar para Singapura, e só depois, em 2011, é que retorna à Alemanha, também para uma grande empresa, para a Allianz. Portanto, ela tem aqui um currículo invejável de empresas e também com experiências internacionais. E afinal, quando é que entra para a política? E já agora, Zé, foi logo para a AfD, a Alternativa para a Alemanha? Sim, foi para esse partido. Alice Weidel sempre gostou de política, sempre teve esse bichinho, sempre discutiu política com o pai. Quando era adolescente já se insurgia contra a política migratória da Alemanha. E depois, em 2013, ela tem uma grande discussão com a companheira, com a Sarah Bossard, e nessa discussão a companheira diz-lhe porque é que ela estava sempre a reclamar, porque é que ela estava sempre a insistir nos mesmos assuntos e porque é que ela não agia, porque é que ela não se inscrevia em política, porque é que ela não entrava neste mundo. E em 2013 esta discussão é mesmo fundamental para Alice Weidel entrar na AfD, e também, nesta altura, 2013, a AfD é um partido muito centrado nas questões económicas. Nesta altura estamos a falar das crises das dívidas soberanas, ou seja, a troika em Portugal, a questão do resgate da Grécia, da Irlanda, e a Alemanha tinha aqui um papel preponderante. Na opinião da Alice Weidel, não deveria haver qualquer resgate. Os países nem deviam sequer ser resgatados. Ela é bastante liberal, neoliberal, e é também essa questão económica que a leva à AfD, que nessa altura também estava a dar os primeiros passos, o partido também surgiu em 2013. Portanto, há aqui um casamento perfeito entre aquilo que a AfD defendia na altura e o que a Alice Weidel queria também, aquilo que a revoltava na política. Já agora, Zé, ela, em relação a Portugal, defendia que Portugal devia continuar no euro ou a sair? Não, ela chegou mesmo a defender que Portugal devia sair do euro. Portugal e Espanha deviam sair do euro. O argumento dela é que os países não cumpriam os requisitos mínimos europeus para estar na moeda única e, portanto, deviam de abandonar a moeda única. E ela também tem essa opinião sobre a Alemanha. Ela considera que a adoção do euro pela Alemanha foi um erro tremendo, ainda que recentemente tenha um bocadinho voltado atrás com essa retórica, porque também já não lhe interessa tanto politicamente. O Sargento na Cela 7. O homem na Cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele, todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Já regressamos à conversa com José Carlos Duarte, o enviado especial do Observador à Alemanha. As eleições são no domingo, dia 23. Na segunda parte vamos conhecer um pouco melhor o pensamento de Alice Weidel. Estamos de regresso à conversa com o enviado especial do Observador à Alemanha. José Carlos, Alice Weidel assumiu a homossexualidade publicamente, vive com uma mulher de origem singalesa, do Sri Lanka, que tem nacionalidade suíça.
e as duas adotaram 2 crianças. Como é que se lidera um partido que é anti-adoção por homossexuais e anti-casamento gay, sendo uma homossexual assumida? Dentro da AfD o tópico é como se não existisse. Ou seja, toda a gente sabe a orientação sexual da Alice Weidel, mas ninguém o discute. É uma espécie de um tabu, o que faz sentido tendo em conta o que o partido defende. O partido é anti-casamento entre pessoas do mesmo sexo, a adoção por casais do mesmo sexo também é contra. Portanto, é realmente aqui quase uma antítese daquilo que o partido defende e o que a líder representa. Ainda assim, Alice Weidel já reconheceu em várias entrevistas que tem uma perspectiva mais liberal nesta questão do que propriamente os seus companheiros de partido, mas diz e insiste muito nesta ideia que defende a família tradicional. Ou seja, ela, tal como os membros do seu partido, defende essa ideia e tem um especial em várias entrevistas, ela insiste mesmo neste tópico, ou seja, eu posso ser homossexual, mas continuo a defender que a maior parte das crianças deve ser criada por casais heterossexuais. Não faz muito sentido, mas é o que ela diz, e eu acho que também é uma forma de tentar explicar esta discordância entre aquilo que é e aquilo que depois o partido em que ela lidera defende. Mas apesar disto tudo e apesar desta polémica, a sua sexualidade nestes tempos mais recentes tem sido usada até como um trunfo. Isto é muito interessante porque o facto de Alice Weidel ser homossexual está a ser usado por vários, está a ser um argumento usado para que ela não pareça tão radical e tão extremista. E aqui recordo Elon Musk, o dono do X, que escreveu um artigo da opinião no jornal alemão, em que precisamente foca nesse ponto, como é que uma pessoa pode ser extremista, pode ser radical, se é casada com uma mulher de Sri Lanka. Isso é interessante, Zé, porque parece que tem uma habilidade que é boa para os políticos, ou uma capacidade de adaptar o discurso e a forma como se posiciona conforme a audiência. É por aí? Sem dúvida que a Alice Weidel faz isso na perfeição. Ela sabe perfeitamente ler a sala e sabe que termos, que palavras usar. Ela, por exemplo, é muito agressiva nas redes sociais. Ela nas redes sociais faz publicações bastante fortes, como tipicamente os partidos de extrema-direita fazem, com termos muito fortes, até divulga notícias falsas, já foi acusada disso. Mas depois, quando é confrontada com jornalistas, quando está na televisão, quando está a ser vista por outros públicos, ela é bastante racional, bastante analítica e bastante fria. Ela até própria reconhece que não tem pavio curto. Portanto, ela acaba por contrariar aqui a ideia dos partidos de extrema-direita, que os líderes gritam muito, que são muito histéricos, que defendem as suas ideias de forma muito apaixonada. Ela é a antítese disso. Ela é bastante focada, ela diz as coisas de forma muito calma, quase arrastada, e isso faz com que lhe seja atribuída alguma credibilidade. Ou seja, que seja dada aqui uma imagem de pessoa menos radical do que os seus correligionários. Ou seja, há aqui uma grande preocupação com o estilo, também, por exemplo, com a roupa que veste. Ela usa uma roupa muito do mundo corporativo, sempre fato, um colar de pérolas. Portanto, há aqui uma grande preocupação em transmitir uma imagem e com isso normalizar e branquear aqui um bocadinho a alternativa para a Alemanha. Mas no arranque deste episódio ouvimos um som de Alice Weidel em que ela fala na imigração e usa a expressão remigração. E isto é uma política que ela quer implementar. Que política é esta, Zé Carlos Duarte? Sim, antes disso também há que explicar que apesar da imagem dela, muitas das ideias dela são mesmo radicais, ou seja, é uma questão só de estilo. O estilo adapta-se, mas o conteúdo realmente é mais radical, e isso da reimigração é realmente um desses tópicos. A reimigração seria a deportação em massa de pessoas com background migratório, ou seja, até podiam ter nacionalidade, neste caso alemã, mas seriam deportadas para fora das fronteiras alemãs para o seu alegado país de origem. Portanto, esta é uma ideia bastante radical até,
Isso incluiria portugueses também? Provavelmente, sim, provavelmente. Ela nunca especificou bem o que seria, mas a corrente mais radical da AfD seria provavelmente todas as nacionalidades. Sim, e lá está, esta ideia da reimigração, ela apresentou perante um comício da AfD. Ela disse realmente que a Alemanha tinha que avançar com essa medida, tinha que avançar com essa proposta, mas depois, quando, por exemplo, fala com jornalistas, ela fala em repatriamento em larga escala. Ou seja, o termo aqui é um bocadinho diferente. E, portanto, não sabemos muito bem o que é que ela quer, o que é que ela defende, mas lá está. Quando está com os seus, ela defende isso, mas quando está com os outros, ela muda a máscara e defende outra coisa. E no meio disto tudo aparece, então, Elon Musk a apoiar Alice Weidel. Alice Weidel que conta estar num governo alemão até 2029. Mas, olhando para as sondagens que temos nesta altura, José Carlos, ainda não vai ser desta que a AfD vai para o governo, ou vai? Não, é muito improvável que a AfD chegue ao governo. A única forma de chegar teria de ser uma aliança à direita, ou seja, a CDU, o Partido de Centro-Direita, unir-se à AfD, mas a CDU rejeita esse cenário, não quer quebrar o que se chama um cordão sanitário na política alemã. E, portanto, o objetivo da Alice Weidel está para 2029. E para isso conta com o apoio, lá está, como disseste, de Elon Musk, que já nas suas redes sociais diz que ela é a única esperança para a Alemanha. Desde a vitória de Donald Trump tem sido a grande aspiração política de Elon Musk, que é que a Alice Weidel vence as eleições na Alemanha. E já apoiou por várias vezes o partido, já fez uma conversa com ela no X, e, portanto, há aqui realmente um forte apoio do homem mais rico do mundo. Mas em 2025 será praticamente impossível a alternativa para a Alemanha chegar ao poder. Eles têm neste momento 20% de votos, ficarão quase certamente em segundo lugar, mas em 2029 o objetivo é muito mais ambicioso, é provavelmente vencer as eleições, e como a Alemanha tem um sistema partidário em que é muito difícil um partido ter maioria absoluta, a Alice Weidel quer convencer a CDU a formar aqui um bloco à direita. Mas aí também vai depender daquilo que a CDU faça. Mas lá está, esse objetivo é só para 2029. Para já, o que eu acho que é mais importante para a Alice Weidel é normalizar a marca AfD, tornar um partido que seja cativante para a classe média, que aparente ser menos radical daquilo que verdadeiramente é, e portanto dar a imagem aqui de um partido que se foi normalizando e ganhando e tirando aqui um bocadinho a essência de antissistema que o partido sempre teve. Obrigado, Zé Carlos. Obrigado. José Carlos Duarte é jornalista da secção de Internacional do Observador e é o nosso enviado especial à Alemanha. Esta foi a História do Dia, a sonoplastia do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.